Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui gravando a aula do curso de iniciação para a outorga à distância. Nessa terceira aula, nós vamos falar sobre alguns assuntos também do livro A Arte do Jorei, né? Como vocês já estão acompanhando. Mas hoje eu vou ler alguns trechos também do livro, dos textos publicados, ensinamentos publicados no Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação. A leitura desse livro sempre é recomendada no curso de iniciação para aqueles que estão aqui presencialmente, frequentando, né, a sede e fazendo o curso presencialmente. Neste momento, nós decidimos pedir só a leitura do Arte do Jorei, do curso, da apostila do curso de formação de Mamé Ritot, para auxiliar, né? Neste momento talvez não fosse fácil todos poderem adquirir todos os livros, então nós decidimos só um livro e a apostila, mas é bom saber que a leitura de todas as publicações é muito importante, né? Como nós já vimos, a leitura, além de ser uma forma de receber a luz para expandir a alma, ela nos faz adquirir mais conhecimento das verdades reveladas por Deus, a Meixo Sama, e também, talvez, o benefício mais relevante é a elevação, o aprimoramento, o aprofundamento do nosso Tie por meio da leitura. Meixo Sama fala que nas primeiras leituras, por exemplo, enquanto a gente ainda está no nível mais básico de sabedoria, o nosso discernimento ele vai até certo limite. Conforme vamos lendo, vamos adquirindo mais sabedoria, mais discernimento, a leitura do mesmo texto nos apresenta uma maneira nova de entender aquela verdade revelada por Deus. Então, a leitura do ensinamento é essencial para a pessoa se tornar um verdadeiro Mamé Ritot. Sem isso, não adianta, não há evolução do nível espiritual, não há evolução da compreensão da doutrina, não há como melhorar em todos os aspectos da sua existência. Então, eu peço realmente que todos se esforcem bastante. Da série Arte do Jorei, nós temos o volume 1 e 2. No volume 1 tem textos publicados da criação da civilização. Da série Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação, volume 2, Sabedoria, volume 3, Mundo Divino, volume 4, Salvação. Cada um tem um tema, né? Aborda mais especificamente um tema, porém todos eles trazem todos os aspectos que a revelação divina engloba, de necessidade de limpeza no âmbito global, no individual, nos aspectos material, físico, espiritual, mental e emocional. Temos também O Tempo Chegou. Esse livro também tem a primeira parte. Todos os textos dessa primeira parte fazem parte do Criação da Civilização, o livro que Meixo Sama escreveu com todo cuidado, né? Falando sobre a nova civilização que irá surgir agora com o estabelecimento do Reino do Céu na Terra. O Mistério da Grande Natureza, que trata sobre os assuntos da agricultura no método divino, no método da criação, né? E o caminho da felicidade. Então, são todos esses ensinamentos. Desculpe, o caminho da felicidade, ele nos ensina a alcançar a felicidade por meio da elevação do Yukon. E o Yukon é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje nesta aula, tá bom? Então, cada um desses livros é precioso para o aprimoramento do Tie, para adquirir conhecimento da doutrina, para receber a luz que eles emitem, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar rapidamente 2 capítulos aqui do Arte do Jorei, que são muito, muito importantes, a compreensão desses capítulos é muito importante, e depois eu vou partir para esses textos do Evangelho do Céu, volume 1. Então, a unidade 3, na página 77, nós vemos micróbios e nuvens espirituais.
esse assunto é bastante difícil a compreensão dele. Ele requer realmente, além do entendimento didático do assunto, também a compreensão do mecanismo divino de criação. Por quê? Vejamos na leitura. Surgimento dos micróbios. Os micróbios surgem naturalmente. Pronto. Essa frase já, assim, como assim, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma mamãe irritou e a gente conversava sobre essa questão dos vírus. Como assim que um vírus surge? Mas por que um vírus a gente pega? Sim, vamos ver o que Meshama fala. Os micróbios surgem naturalmente. Esta minha teoria é fundamentada na ciência de Deus. Quero explicá-la para que todos a entendam claramente. Não se trata, contudo, de um propósito fácil, porque o objeto desta pesquisa encontra-se no lado espiritual invisível. Bom, então, ele fala. Quando ele diz, essa minha teoria é fundamentada na ciência de Deus, talvez vocês, eu gostaria que vocês tentassem me compreender assim. É difícil falar. O fato de que Meixo Sama diz é a teoria da ciência divina, isso já tem que ser incontestável. Para algumas pessoas elas já têm assim uma vivência de fé, de puxa, é mandamento de Deus, tá bom, não estou nem entendendo direito, mas para mim já é verdade absoluta. Mas para algumas é necessário essa compreensão, esse entendimento, para que seja possível assimilar o conceito, né? Eu acho que as duas maneiras de religiosidade são corretas, porque diante de Deus o que importa é realmente a nossa real intenção, é o nosso empenho. Então, se a minha religiosidade me faz aceitar uma verdade de Deus, mesmo sem a entender completamente, tá bom, né? O que importa é que eu estou realmente ligado a Deus. Se a minha religiosidade me obriga, exige de mim a completa compreensão de um assunto, tá bom, é o caminho de cada um. Um exemplo que eu sempre uso nos cursos de iniciação é o seguinte: quando você tira férias, né? Muitas pessoas gostam de ir para a praia, outras pessoas gostam de ir para a montanha, outras pessoas gostam de tirar uma pausa, ler livro, botar a faxina da casa em dia. Outros querem se divertir fazendo compras. Bom, cada um tem a sua maneira de encontrar a felicidade, não é? Eu posso dizer que do outro está errado? Não posso dizer isso, se ele encontra a felicidade, né? Só que para alcançar, a meta é alcançar a felicidade dentro daquele período de férias. Cada um tem um caminho, né? Esse caminho é determinado pela individualidade, pela afinidade, pelo gosto e, às vezes, até mesmo por bagagens que a gente traz de outras vidas, padrões, tendências, vivências, né? O que a gente lembra no fundo da nossa alma de uma vida anterior que tal experiência foi tão legal, tão agradável. Então, o caminho é individual e Deus deu essa liberdade para o ser humano. Ele deu a liberdade de cada um ter um caminho individual para alcançar a sua elevação, né? Da mesma maneira, é na religiosidade. Mesmo as diversas religiões existentes, as diversas manifestações religiosas, uns com muita oração, outras com mais ação, outras com muita teoria, outras com mais sensibilidade, uma prática mais sensitiva. Não dá para dizer que uma é mais certa do que a outra. Contanto que a pessoa realmente se empenhe naquele caminho e chegue a Deus, esse é o objetivo do próprio conceito religião, que é o religar, religar-se ao sagrado, religar a Deus, né? Então nós, especialmente os messiânicos, que Meixo Sama fala sobre a universalidade da fé, não existir essas barreiras, né? Não existir esse preconceito é fundamental. Bom, então é assim. Quando você lê essa frase, essa minha teoria é fundamentada na ciência de Deus, para mim, por exemplo, é incontestável.
Meixo Sama falou, e ele fala que a revelação divina, para mim, não tem nenhum motivo de contestá-la. Mas eu também tive bastante dificuldade de entender esses princípios, né? Então, sempre perguntando para o reverendo, sempre estudando, ou através de outros ensinamentos, aplicando essa regra nesse novo conceito. Existe um texto em que Meixo Sama fala sobre pneumonia e tuberculose, também publicado no Criação da Civilização, e em breve nós também iremos publicá-lo, em que ele fala sobre o bacilo da tuberculose. E ele diz: o bacilo da tuberculose não é o responsável pelo contágio. O bacilo da tuberculose, ele surge espontaneamente dentro do pulmão quando a pessoa tem uma gripe, toma um remédio, interrompe o processo. Essa substância tóxica que interrompeu o processo se deposita no pulmão, apodrece lá, decompõe, e surge então o elemento que faz surgir o bacilo da tuberculose. Quando eu li isso, eu falei, nossa, então esse bacilo ele surge da decomposição de uma substância tóxica, né? É muito difícil para a gente entender isso. Em primeiro lugar, porque a ciência refuta completamente essa teoria. Segundo lugar, porque a gente não tem entendimento, né? Quem já não passou pela experiência de ficar com arroz ou feijão guardado algum tempo no armário e de repente surgiu um caruncho? Da onde surgiu aquele caruncho? Tinha ovo de caruncho, então, naquele arroz, naquele feijão? Ele surge, né? Aí vem o que já existiu, né, no século XVIII, a teoria da geração espontânea, que já foi descoberto que não é assim, né? Mas surgiu essa teoria porque realmente o bicho surge do nada, né? Não existia nada ali e surge um bicho. Da onde surgiu? Bom, em cada partícula existente no mundo, existem as infinitamente menores partículas, né? A gente até abordou esse assunto numa das aulas, falando sobre o macrocosmo, que é infinito, e o microcosmo, que é também infinito. Então, o que a gente pode entender? Isso daí a gente fazendo uma análise, não está em ensinamento, não está ainda publicado, nós estamos fazendo uma análise didática do assunto, para ajudar na melhor compreensão. Dentro de tudo que existe, existem moléculas, existem células, existem os micro-organismos, né? Esse micro-organismo, como que ele vai proliferar? Como que ele vai ficar ativo? Como que ele vai passar a interferir até mesmo na saúde e na vida de uma pessoa? Quando ele tem alimentos. Se ele não tem alimentos, ele não ganha força para dominar, né? Ele não ganha força para se ficar forte e dominar aquele organismo, né? Ele está fraco, ele está lá incubado, né? A gente até ouve bastante esse termo incubado. O que tira uma doença do período de incubação para o período de atividade? É realmente ter as condições necessárias que fazem ele sair da incubação para o modo ativo e poder causar as inflamações, as infecções, as doenças assim chamadas pela medicina. Da mesma maneira, essas substâncias tóxicas, quando elas se deterioram, não é que é simplesmente a substância dentro, ela se misturou ao nosso soro sanguíneo. Na hora que nós ingerimos, ela se misturou ao soro sanguíneo. Ela se misturou com outras partículas existentes do nosso organismo. Então, quando ela se deteriorou, ela não é mais unicamente aquela substância tóxica. Ela já é uma toxina, né? Por isso que não é tal elemento alumínio, mercúrio que entrou e é isso que eu estou eliminando. Eu não estou eliminando a mercúrio, eu estou eliminando a toxina. A toxina é o resultado da decomposição dessas matérias, o resíduo podre dessas matérias que aí eu passo a eliminar por meio de catarro, de vários mucos, de diarreia, né? Então, quando a gente ingere, essa substância ela se deposita, ela apodrece e aí
dependendo da quantidade, das condições climáticas, das condições do nosso corpo, até mesmo, Meixo Sama fala, o grau de endurecimento, isso daí se torna a condição propícia para aquele micro-organismo acordar, despertar, sair do seu período de incubação, proliferar, se manifestar em sintomas no seu organismo e em algum tipo de eliminação. Isso, eu não sei se ficou fácil para vocês entenderem, né? É realmente uma linha de raciocínio baseada em todos os dados que Meixo Sama nos dá por meio de vários ensinamentos. Então aí surge a pergunta, mas então por que existe o contágio? Nesse mesmo texto, o bacilo o bacilo da tuberculose não é contagioso. Ele fala, existem alguns casos de contágio, mas essa não é a regra. O bacilo da tuberculose se manifesta de acordo com as condições e da quantidade de toxinas dentro do corpo do ser humano. E aí ele fala, para comprovar minha tese, eu tive em minha casa, junto de meus familiares, durante mais de 10 anos, várias pessoas, vários moradores que tinham tuberculose. Ele relata o caso de uma senhora que ficou viúva, o marido morreu de tuberculose e ela foi segregada do convívio familiar, não tinha onde morar, Meixo Sama a acolheu. E ela se curou dentro da casa de Meixo Sama e passou a morar lá, passou a servir na casa de Meixo Sama. E uma outra jovem de 17 anos, que também foi segregada porque estava com a tuberculose, e ela foi também morar na casa de Meixo Sama, e ele nunca separou os utensílios, ele morava com 6 filhos, ele nunca separou os utensílios, nunca deixou longe do convívio com os filhos, sentavam-se à mesa todos juntos para as refeições e nunca ninguém se contagiou. Então ele usa esse exemplo concreto, vivenciado por ele, como uma prova de que a tuberculose não é contagiosa. Então, baseado em tudo isso, mesmo que a gente não consiga entender profundamente o conceito de que os vírus e os micro-organismos surgem espontaneamente, todos esses exemplos nos mostram que essa verdade, ela realmente ela é comprovada pela vivência do mestre e pela vivência nossa também. Nós também tivemos, uns 10 anos atrás, uma pessoa que estava com tuberculose e conviveu conosco lá e ninguém se contagiou. Então, nós também tivemos essa vivência. Tá bom? Então, é importante saber que os micro-organismos, eles surgem, aí deixa eu falar o seguinte, o micro-organismo, ele surge da decomposição das substâncias tóxicas que a gente ingere. Mas também há outra origem para esses mesmos micro-organismos. E aí ele fala, a origem da doença são duas. Uma é pela contaminação das toxinas hereditárias e adquiridas após o nascimento, e a outra é pelas nuvens espirituais que se adensam no nosso corpo espiritual. Então ele fala que o acúmulo de maus pensamentos, sentimentos negativos, atitudes negativas que prejudicam a sociedade e aqueles que estão ao nosso redor, forma nuvens no nosso corpo espiritual. O adensamento dessas nuvens, a condensação dessas nuvens se reflete no corpo físico em forma de doenças. Mas o reverendo Nakahashi uma vez deu uma aula maravilhosa, ele fala que se você colocar como se fosse uma escala ascendente cumulativa de condensação, ele fala que existe um nível em que aquela condensação que é espiritual está tão densa que ela se materializa. E naquela aula da antimatéria ele também cita esse exemplo, em que uma impureza de origem espiritual, conforme vai ficando densa e pesada, se transforma em impureza material, que origina doenças. Então, por isso que esse capítulo chama Micróbios e Nuvens Espirituais. A origem das doenças, dos micróbios, dos micro-organismos, tem duas causas, duas origens. Essa provocada por contaminação do sangue
toxinas adquiridas, toxinas hereditárias, e a outra, que é pela formação de nuvens espirituais no nosso corpo espiritual, que se adensam e formam essa condição de micro-organismo. Eles ativam o micro-organismo que produz a doença. Esse ponto é muito interessante e é muito importante entender bem, né? Para a gente não ficar confuso, achando, igual o Mestre Sama fala, né? Que as pessoas têm essa mania de lavar muito a mão, tomar banho, higienizar tudo, com medo de contágio de doenças. Ele fala que isso, além de ser uma coisa que não tem lógica, ele fala que é até prejudicial, que a desinfecção no Japão, por exemplo, essa questão tão assim com a higiene pessoal, eles usam substâncias químicas para eliminar bactérias, micróbios, micro-organismos, isso que produziu as doenças de pele no Japão, que são tão comuns, né? Porque tira aquela parte que é a defesa do organismo, o balanço da micro-organismo na nossa pele, que nos protege, e acumula toxinas pelas substâncias químicas e tóxicas que essas substâncias contêm, né? Então é bem importante a gente entender isso para não ficar nessa confusão. Ah, eu vou pegar, não vou pegar, não vou pegar. Qual de nós não conhece um caso de alguém que, dentre todos os irmãos, metade pegou ou catapora ou cachumba e a outra metade não pegou? Eu mesma, em casa, quando a minha filha pegou a cachumba, eu pegava, botava a colher com comida na boca dela e botava na outra para a outra pegar também, a outra não pegou. E o caso, então, da minha mais nova, por exemplo, teve cachumba só de um lado e a literatura médica diz que você pode ter, posteriormente, cachumba do outro lado. Que isso? O vírus deste lado não contaminou deste lado? Eu não entendo essa lógica, né? Para mim, essa lógica é mais difícil de entender do que a lógica que me esclarece, que é óbvia. Se você para um pouco, você raciocina um pouco, você sabe, reflete um pouquinho, você consegue captar. Aí essa outra lógica que cachumba está relacionada dentre as doenças de contágio, contagiosas, e você pode pegar numa época da vida de um lado e em outra época da vida, posteriormente, pegar do outro lado. Cadê? Não é engraçado? Se alguém entender esse mecanismo e quiser me explicar, é muito bem-vindo, tá bom? Bom, a segunda parte aqui do Arte do Jurei é a unidade 7, doenças mentais. Este é um capítulo também bastante controverso e eu vou depois contar um exemplo para vocês bem interessante. A causa das doenças mentais. Eu queria, primeiramente, só frisar o seguinte: doença mental, como está colocado aqui por Meixo Sama, não é uma doença assim. Aqui ele não vai abordar doenças catalogadas como esquizofrenia, bipolaridade, não é esse tipo de distúrbio. E sim, a insônia, a ansiedade, o síndrome do pânico, sim, pode ser entendido dentro aqui dessa descrição que Mestre Sama vai dar sobre as doenças mentais, tá bom? Vamos lá. A principal causa das doenças mentais é a falta de circulação de sangue na cabeça, ou seja, a anemia cerebral. Esse mal ocorre devido ao acúmulo na nuca de toxinas, as quais pressionam a veia que leva o sangue para o cérebro. Nesse estágio, a pessoa passa a sofrer de insônia e, devido a muitas noites sem dormir, começam a surgir distúrbios mentais. Bom, aqui ele diz, né, sobre a anemia cerebral, causada pela má circulação de sangue na cabeça. Quando esse ensinamento foi publicado, uns 4 anos depois, veio uma pessoa muito, muito simpática, muito gentil, muito inteligente. A conversa dele, a gente via que realmente ele era uma pessoa que pesquisava tudo, tinha muita informação sobre vários assuntos. E ele falou que os ensinamentos de Meixo Sama, este livro, A Arte do Jorei, é perfeito. Não tem um único erro. Está tudo correto. A única coisa que Meixo Sama falou errado é anemia cerebral, que não existe. E isso
segundo ele, é algo que não existe na literatura médica, não existe anemia cerebral. A gente, como ele era muito igual, eu falei, muito simpático, muito aberto, a gente até conversou, mas ele não se convenceu e foi embora, crente de que isso era, segundo ele, uma balela. Bom, o caso que eu vou contar para vocês é um pouco triste, mas para mim foi realmente uma coisa assim, olha, queria estar com aquela pessoa aqui agora. Eu não me lembro exatamente, eu acho que uns 4 anos atrás, em São Paulo, houve um crime horrível, uma coisa muito feia, em que um menino de 13 anos, sem nunca ter manifestado nada, nenhum distúrbio, nenhuma coisa, nenhuma suspeita de distúrbio de comportamento, matou os pais e se suicidou dentro de casa. Matou os pais, a avó e se suicidou. Os pais, não sei se era o pai ou a mãe, um dos dois era policial, então foi uma coisa assim que mexeu demais e não tinha causa, não tinha bilhete, não tinha explicação, não tinha nada. Depois de 30 dias, saiu uma nota no jornal falando que a conclusão do inquérito ainda não tinha uma certeza da motivação, mas que peritos, um dos peritos que é médico, ele disse que o menino foi descoberto que o menino ia numa psicóloga não por distúrbio comportamental, e sim por um distúrbio de humor, mas que era provocado por um problema físico, um problema do fígado, em que o fígado não produzia a quantidade de sangue adequada, não enviava a quantidade de sangue adequada para o cérebro, e nisso se instalava uma anemia cerebral, com a falta de oxigenação plena do cérebro. Quando eu li isso, eu estava lendo, infelizmente, eu estava lendo sobre a reportagem, muito triste, aquilo foi muito, muito triste mesmo, e quando eu li uma das causas, no meio da matéria está esse termo que Meishu Sama usa. Aí eu falei, se aquela pessoa estivesse aqui agora, eu ia mostrar para ele que existe esse termo, sim, senhor. Desculpem-se, né? Mas eu peguei daquela que estava trazendo uma notícia tão triste, eu peguei uma coisa que é para nós, né? Para o nosso aprendizado, porque muitas vezes a gente é confrontado. E o que é ruim? Quando você é confrontado, se você não sei, o outro fala, viu, você é um panaca, né? Não é verdade? E a gente não é panaca de Meixo Sama, a gente é mamerritor de Meixo Sama, a gente é seguidor de Meixo Sama. E Meixo Sama, o que ele é? Além da manifestação divina aqui na Terra, ele é um cientista religioso. Não é assim que ele se denomina? Cientista religioso que pesquisa as manifestações tanto de purificação física, quanto de espiritual, quanto de política, quanto social, em todos os aspectos da vida humana, da existência aqui no globo terrestre. Então, a gente tem que ser cientista e pesquisar bastante para quando alguém nos falar alguma coisa, nos pesquisar, a gente não ficar com cara de pateta, sem saber do que a pessoa está falando, sem saber, não sei o que está acontecendo, né? Mestre fala, nunca minta. Se você não sabe, fala, não sei. Vou pesquisar. Mas isso também é atitude de cientista. Cientista que se preza fala, eu vou pesquisar, vou descobrir. E vai lá e afunda nos estudos e descobre. Tá bom? Então tá. Então aqui ele fala sobre essa anemia cerebral que causa os distúrbios mentais. Ele fala que também é uma forma de causar distúrbio espiritual. Por quê? Ele fala aqui. O sangue, na verdade, é a materialização do espírito. Por isso, a falta dele na cabeça, principalmente na parte frontal, enfraquece espiritualmente a pessoa, facilitando o encosto de entidades inferiores que se aproveitam dessa fragilidade para dominá-la e provocar conflitos. Então, a gente vê aqui que a causa de muitos distúrbios espirituais, igual o Meixo Sama fala, diversas vezes, o encosto só atua porque a gente tem toxinas, não é?
Existem alguns casos de obsessão provocados por karmas de outras vidas, atitudes muito erradas, né, que a gente possa ter tido com alguém, mas mesmo esses casos só são possíveis, só é possível a influência, a interferência espiritual daquele espírito na nossa vida, porque a gente tem toxina. E todos nós temos toxina. Não adianta achar que eu não tenho, fulano não tem. Não adianta pensar isso. Todos nós temos toxinas para essa e para muitas vidas. Vai levar muitas vidas para a gente viver completamente livre das impurezas. Mas, quando você encontra esse caminho, já é um grande passo para não mais acumular, né? Ainda estou longe de estar livre de toxinas, mas já estou no caminho de não mais acumular. Quando alguém não consegue mais dormir, é porque está sendo incessantemente atacado por inúmeros pensamentos, relembrando assuntos diversos do passado ou imaginando situações futuras, induzido pelo secundário que propicia condições para que outros espíritos de animais encostem e se alojem, principalmente no topo da cabeça, local que apresenta um vazio devido à falta de sangue. Quanto mais tempo a pessoa permanecer nesse estado, maior será o domínio dessas entidades negativas, que têm como objetivo levá-la à loucura. Ao se ministrar jorém na nuca, dissolvem-se as toxinas que estão solidificadas nessa região. Como consequência, melhora a circulação na cabeça e, ao mesmo tempo, ocorre um enfraquecimento do espírito encostado, que vai murchando até perder totalmente a força. Então, Meixo Sama, neste livro, por exemplo, é muito enfatizada a importância de se ministrar jorei nos ombros, aqui atrás do pescoço e na nuca, justamente por causa desse ponto. Quando a circulação diminui, né? Aqui, Meixo Sama fala, a pressão alta é toxina na lateral do pescoço do lado esquerdo. Quando aqui está endurecido, quando o ombro está endurecido, quando a nuca está endurecido, os piores males são decorrência dessa solidificação nessa área. Derrames, infarto, problemas mentais, problemas na vista, problemas de garganta. A toxina, ela acumulando aqui no lado direito, por exemplo, ela endurece e ela vai descendo em direção ao pâncreas, provoca diabetes. Então, é muito grave toxina nessa região. E aqui tem um capítulo inteiro falando sobre as doenças mentais decorrentes dessa condição de toxinas solidificadas na nuca. Então, é importantíssimo também, é outro ponto que é muito importante, entender bem deste livro, A Arte do Jorei. Tá bom? Bom, se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês mandem. Os inscritos no curso já receberam o e-mail, tem o endereço do e-mail para onde devem enviar as perguntas. E eu vou responder por lá mesmo. Se ficar difícil responder por e-mail e eu achar que há necessidade de maiores explicações, eu posso fazer uma aula sobre o tema. Tá bom? Agora a gente vai ler esses textos que eu selecionei do Evangelho, iniciação, para a gente entender o processo iniciático. Capítulo 5, objetivo do processo iniciático. Isso está publicado também, para quem já tem a apostila de formação de Mamerito, é o capítulo 5 da apostila. Entender a finalidade da fé. A finalidade da fé é desenvolver homens perfeitos. Mas, como neste mundo não se pode exigir perfeição absoluta, a correta maneira de proceder está em buscar gradativamente o aprimoramento, num esforço contínuo para atingir passo a passo um nível de maior elevação. Então, esse nível de maior elevação que a gente alcança gradativamente, né, com esforço contínuo, é atingido pela leitura dos ensinamentos, a prática da oração,
né? A constância na oração, a dedicação, né? E o empenho em ser, a cada ano, uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente, uma pessoa com a fé mais aprimorada, uma pessoa com maior confiança em Meixo Sama, né? Em seguida, arrepender-se. Para a vida humana se tornar autêntica, é preciso que as pessoas, por si mesmas, despertem e reconheçam do fundo do coração as suas falhas e se arrependam de as terem cometido. Sobre isso, eu quero pedir para vocês lerem, assistirem, perdão, uma aula que está no YouTube, no canal do Templo, ministrada pelo reverendo Nakahashi, em 22 de fevereiro de 2011, preparar o espírito para a era do dia. A base dessa palestra dele é esse conceito do arrepender. Então, lá ele fala, o arrependimento vem com a mudança de atitude. Mas é muito difícil a gente se modificar. Às vezes a gente, puxa vida, eu fiz isso de novo, eu sei que não é legal, eu sei que aborrece as pessoas, eu sei que causa problemas, mas é algo que eu ainda não consigo me modificar. Eu tento, mas quando eu vi, já fiz a besteira. Não é isso que a gente passa continuamente? Todos nós, né? Lá ele fala, essa mudança de atitudes, às vezes não é tão simples, não é tão rápida, não é tão fácil, mas esse propósito de modificar-se vem, em primeiro lugar, pelo arrependimento e reconhecimento da falha. E isso é uma das etapas de se preparar para viver na nossa era. É fundamental esse aprimoramento. Tá bom? Então, eu sugiro que assistam esse vídeo. Deixa eu falar novamente para vocês aqui a data. Preparar o espírito para a era do dia 22/02/11. Tá bom? Reverendo Nakahashi. Depois vem buscar o aprimoramento. Pode-se afirmar que a missão primeira do ser humano é buscar o aprimoramento espiritual através de sucessões de mortes e vidas, até atingir a meta ideal. Então, sobre esse aspecto, o bem e o mal, a guerra e a paz, a destruição e a criação fazem parte de um processo evolutivo permanente e constituem o curso natural da história e do desenvolvimento cultural da humanidade. É difícil para a gente entender, né? O bem e o mal, a guerra e a paz, a destruição e a criação. A gente aceita bem o bem, a paz, a criação. Mas quando pensa no mal, na guerra e na destruição, pensa o que pode existir de positivo nessas coisas tão malévolas que trazem tanto sofrimento. Mas elas realmente fazem o ser humano evoluir, né? Nós ainda não temos a qualificação de aprender pelo bem, não é? Não falam, não existe o ditado, no mundo inteiro existe esse ditado. Não aprende com amor, aprende com a dor, né? Tem outros vários. E, infelizmente, o ser humano ainda vive muito assim. Dificilmente ele consegue pensar num aprimoramento, pensar em evoluir, senão pelo sofrimento, né? Quando realmente o mundo estiver na plena era do dia e nós, se Deus quiser, vamos atingir uma qualificação superior, talvez a gente tenha mais sabedoria e não precise passar por esse tipo de aprimoramento, né? De ter que sofrer. A gente vai ter uma qualificação melhor e vai entender mais a nossa missão, né? A missão que Deus nos deu quando criou nossa alma, né? Ser mais útil. O amor de Deus é infinito. Receber ou não a sua luz depende, portanto, do próprio homem. Quer dizer, o amor de Deus está aí, em todas as esferas do universo. Está presente em tudo, tudo, no macro e no microcosmo. Em todas as manifestações de vida, em tudo que existe, existe o amor de Deus, porque Ele que criou tudo isso.
Ele botou o amor dele na criação. Nós somos resultados do amor de Deus, né? Mas nós mesmos criamos crostas grossas, feias, escuras, que se transformaram em escudos para o recebimento dessa luz. E fica difícil aí, a gente cai no nível de sofrimento por nossa própria responsabilidade. E nossa própria responsabilidade nos torna inaptos a recebermos a luz de Deus. Mas ele fala, receber ou não a sua luz depende do próprio homem. Quando o ser humano se encontra dentro da lógica divina, recebe infinitas graças. Se o homem confiar em Deus e a ele se entregar sem restrições e com total confiança, lhe será concedida a salvação de acordo com a lei divina. O que é entregar-se em total confiança? É entregar-se à vivência das leis divinas, né? Não adianta eu querer, vamos no básico, né? Plantar batata e querer colher morangos. Não tem como. Mesmo que Deus queira que eu coma batatas, queira que eu coma morangos, se eu plantei batatas, eu vou comer batatas. Não tem como Deus estar acima dessa lógica que rege o universo. Então, entender o processo iniciático da fé é fundamental para a gente se adequar às leis divinas. E a principal delas, a que é a mais importante a gente entender, não para a nossa vivência, por exemplo, entender a lei da purificação, para a gente entender as coisas que acontecem conosco, entender a lei da ordem, para a gente melhorar o ambiente ao nosso redor, trazer mais harmonia, entender a lei do tempo certo, para a gente evitar a precipitação, a gente evitar a ansiedade. Todas as leis, elas são fundamentais, importantíssimas, e a nossa vida é regida por elas. Mas a lei que nos faz entender a importância de iniciar numa fé, num caminho de fé, de evolução espiritual, dessa vivência, é a lei do espírito precede a matéria. Porque quando a gente entende, a gente sente, o nosso espírito mesmo já vivencia essa realidade, isso vai se refletir na nossa matéria, né? Vai modificar a minha vida? O meu vizinho que bate todo dia, liga o rádio no último volume, 2 horas da manhã, e tira o meu sono, vai mudar ele? Eu lendo ensinamento? Não vai, mas vai mudar como eu encaro isso, como eu vivo diante disso, né? Eu vou ter mais paz, eu vou ter mais tranquilidade, eu vou ter mais amor, inclusive. E ao invés de emanar ódio para ele, xingar ele, eu vou rezar para que a luz para que o espírito dele receba também luz e ele seja feliz, né? Por quê? A lei do espírito precede a matéria. Tudo o que eu sinto, o que eu penso, surge e se origina no meu espírito, não na minha mente material, não no cérebro. Se origina no meu espírito. Esse impulso de sentimento é do espírito. Então, isso se reflete no meu corpo material. Quando eu penso só raiva, eu vou refletir para todo o meu redor raiva. Então, entender essas leis divinas nos faz ser mais úteis à obra divina. O que é ser útil à obra divina? Ser útil ao bem da humanidade, né? Não prejudicar a sociedade, não prejudicar a humanidade, buscar a prática do bem. Entender as leis divinas nos faz a ter mais compreensão dos nossos erros, consequentemente mais arrependimento, e entender as leis divinas nos faz sermos mais dignos diante da criação, sermos filhos mais queridos e amados por Deus. Tá bom? Então eu vou encerrar agora esta terceira aula. Igual eu disse, por favor, se ficou alguma dúvida, os inscritos podem mandar e-mail com perguntas, mesmo os que não são inscritos no curso de iniciação, podem também enviar dúvidas aqui nos comentários da aula, não no chat, porque isso é um vídeo gravado, eu não vou responder quando ele estiver sendo transmitido. Depois que ele estiver publicado, nos comentários vocês podem mandar e-mail para o templo ou podem mandar pelo WhatsApp do templo. Bom? Muito obrigada a todos.